Bom dia, meu nome é Matheus Lima e eu vou falar sobre quatro tópicos, que são eles a população mundial mais a distribuição populacional, as diferenças no crescimento populacional e a pirâmide etária. Pois bem, dando início à população mundial e à distribuição populacional, desde a Revolução Industrial no século XVII, o crescimento da população mundial tem sido explosivo e constante. Tanto que atualmente cerca de 7 bilhões de pessoas tem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo e continua crescendo esse número. Porém, em ritmo lento. Se comparado aos períodos anteriores, a sua distribuição sobre a superfície terrestre não é feita de forma homogênea. As diferenças no crescimento populacional dá a partir do crescimento vegetativo, que representa a diferença entre as taxas de natalidade e a taxa de mortalidade. E também é chamado de crescimento natural. Já o crescimento absoluto é o número de nascimentos menos o número de falecimentos somado ao saldo migratório, dividindo assim pela população total. Em questões de porcentagem, já na pirâmide etária é um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada localidade, conforme a sua idade, dividindo-as por sexo, tendo como base, meio e o fim. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: a renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto, o PIB, per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, criado por Mahbub-ul-Haq. É uma colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998. O IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. As principais teorias demográficas são a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a transição demográfica. A teoria malthusiana foi elaborada por Thomas Robert Malthus e dizia que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando fome e miséria no mundo todo. A teoria neomalthusiana acredita que o alto índice populacional presente nos países subdesenvolvidos, assim vistos na época, era o principal fator para que o país possuísse baixa renda per capita, consequentemente, baixa economia e até mesmo estado de miséria. A transição demográfica é uma teoria que aborda as diferentes fases pelas quais passa o crescimento populacional nos diferentes lugares. A teoria da transição demográfica afirma que não existe um processo único constante de explosão demográfica ou crescimento populacional muito elevado. A transição demográfica possui quatro fases. Dentre elas, a primeira fase, que é a de pré-transição, a segunda fase, que é acelerando o crescimento populacional ou demográfico, a terceira fase, que é desaceleração populacional ou demográfica, e a quarta fase, que é estabilização populacional ou demográfica. O fluxo migratório é uma referência genérica ao movimento de entrada, imigração, e saída de pessoas, emigração. Migrante é todo aquele que saiu de seu lugar de moradia por um período mais ou menos longo de tempo. Para o lugar de onde ele saiu, o migrante é um emigrante. No lugar para onde ele vai, ele será um imigrante. Apesar da herança histórica do sistema social patriarcalista, a mulher tem se inserido cada vez mais como protagonista na sociedade atual, assumindo novos papéis para além de dona de casa, mãe e esposa, ocupando postos no mercado de trabalho e cargos de liderança em escolas, universidades, empresas, cidades e inclusive países. O Brasil é considerado um dos países de maior diversidade étnica do mundo. Sua população apresenta características dos colonizadores europeus brancos, dos negros africanos e dos indígenas, população nativa, além de elementos dos imigrantes asiáticos.